Vamos chegando, pessoal. Com Deus e Nossa Senhora. Vocês estão ouvindo o Forró Dois Amigos de Edmilson do Pífano, porque nós vamos receber um artista que antes de tudo é um amigo querido. Pessoal, passado o frisson da nossa estreia, nós que somos produtoras culturais, eu, Aline Lima e Renata Lima, nós somos as empreendedoras da Grão de Guará, trabalhamos com cultura, desde que nos entendemos por gente. A cultura se mistura, o fazer cultural se mistura com a nossa vida. A gente vem das bases da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga Água, uma iniciativa da sociedade civil que tem na nossa cidade, Guaramiranga, Ceará. E na primeira live, nós, produtoras culturais, que montamos a cena para os artistas brilharem, ficamos um pouco nervosas e esquecemos de nos apresentar. A Grão de Guará, ela nasce em 2015, porque a gente ficou com vontade de não só fazer os eventos culturais que a gente faz, porque temos alguns anos de produção, tanto em Guaramiranga quanto aqui em Fortaleza, e nós ficamos com vontade de fazer acontecer as nossas próprias ideias culturais, embora seja uma alegria trabalhar e realizar tantas ideias culturais de tantos artistas que a gente conhece, que a gente trabalhou junto, tantos produtores maravilhosos que a gente teve a sorte de conhecer na estrada, enfim. Bem-vindos à Grão de Guará. Nós desenvolvemos alguns produtos culturais também, inspirados nos universos natural e cultural de Guaramiranga. Por conta da pandemia, recolhemos a nossa banquinha, estamos seguras em casa, mas aí as ideias culturais precisam achar um meio para ir dando vazão e a gente tem que materializar alguma coisa. Trouxemos a Grão de Guará para as lives, que foram ótimas na pandemia, popularizadas. E aí a gente juntou aqui alguns convidados que a gente gosta muito, gente do nosso mais alto bem-querer, para a gente falar sobre Guaramiranga e sobre cultura, tá bom? Hoje nós vamos receber Vanildo Franco, que é um artista de Guaramiranga. Ele é luthier, ele é arte educador, ele é percussionista, já viajou o mundo todo trabalhando como percussionista na banda Dona Zefinha, que é uma banda que vocês precisam conhecer, quem não conhece, é uma banda de Itapipoca, maravilhosa, tem um trabalho cênico, um trabalho musical incrível, um trabalho estético primoroso. Somos bastante admiradoras também do trabalho do pessoal lá de Itapipoca. Ele é professor da água da escola de música. Agora, eu acho que assim que a pandemia passar, retoma o ateliê da água de luteria para dar aula de construção de pife. Então, assim, o Vanildo é um patrimônio da nossa cidade que a gente tem a sorte de tê-lo como amigo. E hoje ele vem falar aqui sobre o som das matas, que é a sua pesquisa no campo da cultura tradicional popular, que é o pífano. Que aí ele vai contar pra gente tudo mais, como é essa história do instrumento. É um instrumento feito com matéria-prima, da Mata Atlântica. Então, assim, é um papo bem legal. Antes, a gente trouxe livros.
a arma mais poderosa do planeta. Hoje a gente trouxe um trechinho de Terra Sonâmbula, do Mia Couto, que eu vou ler para vocês e vou dizer por que a gente escolheu esse trechinho. Diz assim: não inventaram ainda uma pólvora suave, maneirosa, capaz de explodir os homens sem lhes matar. Uma pólvora que em avessos serviços gerasse mais vida, e do homem explodido nascessem os infinitos homens que lhe estão por dentro. O Mia Couto, nesse livro que é lindíssimo, ele traz essa vontade de que tivesse uma pólvora que ao explodir os homens gerasse mais vida. E aí um dia eu assistindo um reisado lá do Cariri, e a nossa live também tem uma ligação com Cariri, né? Eu assistindo esse espetáculo lá do Cariri, eu senti uma enorme vontade de dizer ao Mia Couto que eu sei que já existe essa pólvora que quando explode gera mais vida, que é a cultura tradicional popular. Então, para isso, vamos trazer hoje aqui também o Vanildo para falar um pouco sobre a cultura, esse universo maravilhoso, vasto, infinito, forte, que é também a cultura do Nordeste, tá bom? Vou convidá-lo. Vanildo, eu já vi ele por aqui, ó. Vanildo tá bem ali no Abreu. Opa, chegou. E E aí, aí, meu querido amigo, como vamos? vamos bem, na medida do possível, se adequando à nova realidade aí que se apresenta, mas estamos bem. Acho que bem por estar em Guaramiranga e em casa. Maravilha. Vanildo, começar agradecendo você ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra, nos engrandece sua presença, principalmente para você falar sobre a sua pesquisa. Você que já desenvolveu tanta pesquisa, que já tem um ateliê, que produz PIF. Então, assim, a gente vai começar o nosso papo porque essas lives da Grão, elas são inspiradas num livro que chama Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que é basicamente Marco Polo, explorador, né? Ele conta ao imperador todas as cidades do reino que ele viu. E nós Uhum. trazemos esse livro como inspiração porque a gente se interessa para saber que cidade você viu, que Guaramiranga você viu. Então, assim, dentro da nossa live, que é PIF, o Som das Matas, eu gostaria que você começasse falando sobre essa Guaramiranga que você viu. Você, que é da comunidade da Linha da Serra, né? O que foi que você viu aí no começo? Que cidade você tem nas retinas, né? Você deseja? Como a gente vai começar do começo, eu quero que você fale um pouco sobre a sua visão da comunidade aí, como era, como foi que você conseguiu ter um encontro com o PIF, essas coisas. Então, fique à vontade. Você é o cara das lives. Uhum. E vem aí. Massa. Primeiro eu quero agradecer o convite, me sentindo aqui super importante em estar aqui nesse momento, conversando, né, com você, conversando nesse espaço que é a Grão também, que é um espaço de extremo bom gosto, e que tem a ver também com o gostar, né? Com o afeto que a gente sente pela cidade, que é comum. Talvez isso fortaleça a amizade entre a gente, né? Esse gostar das pessoas e gostar do lugar, que é Guaramiranga, né? E sempre a gente fala de Guaramiranga, né? Sempre a gente fala e sonha numa Guaramiranga e fala do que viveu, fala das memórias. E como é importante a gente falar do lugar de onde a gente vem, de onde a gente está, né? E porque a gente reforça várias coisas, né? Os afetos. E uma das coisas que eu lembro muito de pequeno,
de Guaramiranga, e especificamente a linha da Serra, né? Porque existe uma coisa muito forte nessa comunidade, que é o protagonismo comunitário, né? Que sempre teve aqui na linha da Serra, que de certa forma, gerou o que ela é hoje. Né? As conquistas que foram conquistadas por pessoas que lutaram de forma unida, comunitariamente, pensando no bem-estar, no bem comum das pessoas da comunidade. Aqui, historicamente, tem uma força muito grande da Associação Comunitária da Linha da Serra, que fez grandes conquistas, conquistas importantes que estão servindo para a comunidade até hoje, né? A própria água, né, que se tem, a área de lazer, o espaço de reunião da comunidade, alguns projetos de, de fortalecimento da cultura local foram pensados, foram discutidos com a comunidade e a comunidade reivindicando, né, algumas coisas bem de necessidade primeira, como por exemplo a água, foi uma conquista da comunidade, né? Na época eu lembro que quando foi conquistado a história da água encanada aqui, foi feita uma parceria com a comunidade, né? O poder público entrou com o material necessário e a comunidade entrou com a mão de obra. Então era todo mundo, comunidade inteira, cavando as valas para enterrar os canos, trabalhando para construir as caixas d'água e isso é muito forte, é uma lembrança que eu tenho muito forte, tanto que me fez entrar para esse trabalho comunitário. Né? Eu fui presidente da associação, muito jovem aqui, mas porque eu me encantei com essa força que a comunidade tinha. Então aquilo me conquistou, e foi uma geração de jovens daquela época que também foram tocados por essa força comunitária da linha da Serra. Então foi eu, o Jadson, meu primo, a Jailza, a irmã dele. Então teve uma galera da minha geração que entrou na associação e entendeu e viveu na prática o que é o trabalho comunitário. Né? A gente pegou na massa mesmo para construir a sede, né? A gente ia nos comerciantes pedir ajuda para os projetos que a gente desenvolvia, estudamos sobre associativismo, cooperativismo, trazia essas explicações para a comunidade, né? Traduzia, porque é uma coisa muito complexa, mas é algo que foi afetado, que me afetou na minha juventude, né? E que me levou também me moldou um pouco a ser o que eu sou hoje. Né? Então, aquela lembrança e aquela vivência que eu tive da linha da Serra empoderada, que lutava pelos seus direitos, que buscava o fortalecimento da coisa comunitária, do bem comum para a comunidade, até hoje trago comigo. Né? Então, eu talvez tenha muito forte isso em mim ainda por conta dessa vivência. E a linha da Serra, na história dela, como ela se formou dentro de uma família que veio da região norte, né, do lado ali de Sobral, vieram para cá construir uma casa de um grande proprietário aqui, e a família que se estabeleceu para trabalhar nessa construção, né? Então era a família Moreira, né? Tinha um patriarca, era o senhor Miguel Moreira, e era conhecido como Miguelão. Ele era um grande mestre oleiro, né, desses caras que sabiam fazer telha, fazia tijolo, fazia casa, e ele foi contratado, ele veio para morar aqui para construir um grande casarão, que hoje é o casarão da família Queiroz, ali na Porangaba. Então, todo o material que tem naquela casa foi tirado ali do terreno, tem o barro para construir os tijolos, o barro para construir a telha, e quem construiu essa casa foi esse cara. E ele tinha um hábito, Aline, de todo final de tarde ele ia para o ponto mais alto da comunidade, que era um pouco além do sítio onde ele trabalhava. Ele ia todo dia ver o pôr do sol e rezar. E aí as pessoas começaram a perguntar para onde ele ia e o que ele ia fazer. Não, ele disse que ia para o ponto mais alto da serra. E ele batizou aquele ponto mais alto de Linha da Serra. Porque lá ele ficava tranquilo, via o pôr do sol, fazia as orações dele.
e aí voltava para casa para no outro dia começar o trabalho de novo. Então foi ele que deu o nome de Linha da Serra, né? Porque existia Linha da Serra é o conjunto de vários sítios, né? Tem o Sim. sítio Boa Fortuna, que é o início, tem o sítio Contendas, tem a Boa Vista. Então a linha da Serra é um complexo de comunidade, né? É uma linha realmente que vai passando de comunidade em comunidade. E ele, na época, batizou aquele lugar que ele ia para rezar, para meditar. Toda tarde ele ia, ele batizou de Linha da Serra. Então tem esse coisa da contemplação aqui na comunidade, por ela, quase toda ela, se você vai caminhando, é um mirante só, né? Tem vários pontos de mirante, com as pessoas. Então, normalmente é quase que natural você parar para contemplar. Então, tem essa característica das pessoas serem calmas, serem tranquilas. E tem uma coisa muito forte, só para finalizar, que até hoje tem, que é a de troca de mantimentos, que é uma coisa muito forte assim na região do interior, mas na linha da serra tem muito isso, né? Por exemplo, na época da colheita, é comum demais você estar na alpendre de casa, aí passa um senhorzinho que vem do roçado, colher o milho verde, uma sacola de milho verde, aí dá 3 espigas para você, aí outro passa com um monte de fava madura, aí dá de presente, né? Na Olha, época da, vi vantagens. na época da macaxeira, da batata, o pessoal colhe. Na Semana Santa tem muito uma tradição muito forte de dar as trocas, né? Aí eu quando era criança fazia muito isso. Ah, minha mãe mandava de presente para um amigo 1 quilo de batata doce e eu voltava com 1 quilo de macaxeira, 1 quilo de feijão maduro. Existia muito isso, independente de ser na Semana Santa, mas quando se colhia, não é a coisa da abundância, né? Então existia muito essa coisa da troca. A troca por querer trocar, porque eu queria fazer a gentileza, que eu queria dividir o que eu acabei de colher, então eu queria presentear. Então é uma coisa muito preciosa isso, né? Você trabalhou, você cultivou, você colheu e você quer presentear para alguém. E aquela pessoa também retribui com outro presente que ela também colheu. Então existe muito forte isso, né? Existe um comércio informal na comunidade que são pequenos produtores que produzem todo dia, né, dependendo do dia, tem alguém que passa vendendo alguma coisa que ele plantou. Ah, tem um senhorzinho do cheiro verde, tem um fulano de tal que colhe, que planta, que cuida de galinha caipira, então ele passa com os ovos de galinha caipira vendendo, né? A pessoa que planta macaxeira, quando ele colhe, ele passa fazendo a rota, vendendo. Então tem uma vida própria, né? Essa quando você pergunta sobre qual Guaramiranga eu estou, né? Eu estou nessa Guaramiranga da solidariedade, da troca, do gesto carinhoso, né? Que é muito forte e eu acho que em todas as comunidades de Guaramiranga que tem essa força de comunidade, ainda se tem essa generosidade, essa troca, né? É muito comum. E eu estou nessa cidade aí, da generosidade. Benza a Deus, né? O Guia Guaramiranga Oficial comentou que, graças a Deus, que Guaramiranga é rodeado de pessoas do bem. Sim, Guia Guaramiranga, demais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha o Inácio, só dando um salve aqui para Fabrício, Valdemir Moreira, Pecília, Veri, Laíris, tanta gente querida. Minha mãe, o Ricardo, treinador, Euni, eita, mina, tia Amélia. Maravilha, sejam todos bem-vindos. A gente está falando aqui com o Vanildo Franco, que é um artista de Guaramiranga, arte educador, luthier, sobre o PIF e o som das matas. E aí ele falou agora sobre a linha da Serra, que é a comunidade de onde ele vem, e sobre como esse lugar é farto, é gentil, é generoso. Para quem chegou agora, tá, gente? Vanildo, é uma cidade dos sonhos, né? É uma cidade. Você falando, eu me lembrei do conceito do estar junto do Michel Maffezoli, que ele diz assim, basicamente, que construir algo, fazer algo, é uma das experiências em coletividade, é uma das melhores e mais profundas experiências, e isso significa muito para as pessoas. Então, não me admira que seja uma coisa grudada nas suas retinas, as pessoas cavando o chão para colocar os canos, porque isso é realmente algo muito forte e eu acho que é uma
lembrança valiosíssima e de muito ensinamento, né, para a vida, né? Sim, Encontrar ali, de alguma forma, tem uma dificuldade em encontrar um meio, né, para fazer. Faça com as suas mãos, cave você os seus buracos, enfie os canos é, lá, né, monte-se, receba a sua água, né? Então, amigo, então nesse lugar maravilhoso, como é que acontece de encontrar o PIF? então, e aí dentro dessa característica da comunidade ser uma comunidade diferente, né? Então, em 94 veio um projeto para cá, de uma fundação chamada Fundação Terra, que possibilitou o acesso de jovens, né? Era um projeto que acontecia dentro da escola e dentro das oficinas que aconteciam dentro da escola tinha oficina de teatro, de bonecos, né? Oficina de yoga, oficina de coral infantil e de aula de construção de pife. E aí eu entrei em duas, e uma delas foi a oficina de pife. Na época, com o nosso querido amigo Lula, muitas pessoas que fizeram a água depois, que fundaram, né, que já estavam no processo da escola de música, de criar a escola de música, já estavam, vinham de um processo de fundação da água, estavam também nessa fundação e participando desse projeto. E eu entrei, foi aí que eu conheci o Pífano, e depois, com a vivência e tocando, né, você começa a se interessar e ficar mais curioso. Será que em Guaramiranga não tinha alguém que tocava pífano? Será que é uma coisa totalmente nova? Porque para a gente na época era novo, era totalmente novo, né? Não tinha isso, assim. Ninguém na nossa geração tinha esse contato com a música através de um instrumento tão exótico. E aí a gente começou a pesquisar, né? Eu particularmente comecei a ficar curioso, será que em Guaramiranga não tinha? E eu descobri que no Sítio Arábia, não especificamente no Sítio Arábia, mas ali de, depois do Sítio Arábia, quase chegando no Sítio Betânia, tinha um senhor que tocava pífano. E não tinha um grupo tradicional, mas ele tocava. E ele tocava nos casamentos, tocava nas festas, nos aniversários, que era o seu Francisco Lino, e conhecido como Chico Lino. Aí eu comecei a pesquisar isso. Então acho que eu tenho notícia era a única pessoa de Guaramiranga, das pessoas mais antigas, assim, que tocava um instrumento como o pífano, né? E foi aí, foi nesse projeto, no projeto Escola da Natureza, da Fundação Terra, que eu entrei em contato com o instrumento. E a partir daí eu fui enveredando pelo universo da cultura popular, né? E da construção do pífano também. Entendi. Então você conseguiu encontrar um. Eu achava, Vanildo, que o PIF tinha chegado aí em Guaramiranga com o pessoal da Fundação Terra. No caso, então, não, né? Sendo assim, você pode trazer um pouco da origem desse instrumento, onde é que ele é utilizado, em qual banda. Fala aí um pouco Uhum. para a gente situar a gente sobre o instrumento. De uma forma mais macro, o pífano, eu defendo a tese de que ele é um instrumento que tem uma variação indígena brasileira, e as indígenas, elas, né, tanto que a gente vê nos Andes, são flautas verticais, os índios do interior do Brasil, eles tocam flautas também, mas são normalmente flautas verticais, não tocam a flauta transversal. Esse instrumento, assim, no formato de uma flauta de bambu e de se tocar no formato transversal, ele é muito encontrado historicamente na Índia, há muito tempo atrás. E eu acredito, tem uma certa crença de que os ciganos, que a origem dos ciganos é no norte da Índia, os ciganos eles foram povoando o mundo todo, né? Eles desceram por toda a Índia, entraram nos países árabes, foram para o leste europeu, chegaram até a Espanha, né? E eu acredito que o instrumento em si, a flauta de bambu, ela tomou formas diferentes nesses lugares, foi se adaptando, mas mantendo uma certa essência, porque quando não mudou quase nada. Talvez mudou a forma de afinar, a forma de tocar, mas eu sei que ela chegou nos países europeus e com isso, de certa forma, os pastores
da Europa, os que trabalhavam no campo, pastoreavam os seus rebanhos com esse instrumento também. Existem vários mitos e tal. Então eu acredito que essa viagem vem por aí, da Índia, países árabes, leste europeu, chegou na Península Ibérica, juntou com a cultura árabe, que veio já trazendo o pífano e a flauta de bambu, já de uma forma modificada, com escalas diferentes, e chegou no Brasil através dos colonizadores, né? Mas aqui se mesclou com outras coisas. Por exemplo, com a força das danças circulares dos índios, que já existiam, com a forma de tocar as flautas verticais que os índios brasileiros já tinham, os povos nativos brasileiros já tinham. E aí no interior do Nordeste, os caboclos, né, que precisariam fazer as suas festas e as suas animações, eles foram se adaptando. Como não podiam comprar uns instrumentos caros, instrumentos de sopro, de câmara, né, fazer aquelas grandes concertos, eram instrumentos muito caros, eles usavam o que tinham para fazer seus próprios instrumentos. Né? Então usavam o bambu, usavam a taquara, usavam as cabaças gigantes que nasciam na lavoura, cortavam a parte de cima, a parte de baixo, colocavam pele de cabra e ali se fazia os instrumentos de percussão. É tanto que existe uma versão de que o nome banda cabaçal, que é usada na Paraíba e no Ceará, vem daí. Vem dos instrumentos de percussão que eram feitos de cabaças. Né? Então, eu acredito que tem essa força, né, que veio, né, chegada com os colonizadores, mas tem uma força igualmente poderosa que já estava aqui, que é a cultura do índio, a cultura das danças, a cultura do som que o índio brasileiro, que os povos nativos brasileiros já tinham. E tudo isso foi se adaptando e se moldando, porque a cultura popular ela é muito forte nesse quesito. Ela não é uma coisa estagnada. Ela vai se alimentando do momento, vai se reformulando, vai se refazendo, né? E isso é muito legal, porque isso permanece até hoje. As bandas cabaçais, elas são inventivas, elas criam coreografias o tempo todo, né? Fazem composições o tempo todo e falam sobre coisas que estão acontecendo no momento. São grupos musicais de grande talento, né? E tem uma coisa muito legal, que é a mistura de tudo isso, da percussão africana, das danças circulares indígenas e da musicalidade que já estava no caboclo brasileiro, que juntou tudo isso e deu o que deu, que é a banda cabaçal. E o pífano é uma síntese do que é um Brasil caboclo, né? Então, além de ser um instrumento físico, né, que você pega aqui a matéria e toca, ele tem uma simbologia muito forte, histórica. Né? Então ele é um símbolo de uma cultura que resiste, que permanece, que se molda, que se reinventa. Né? E tem toda uma questão da conexão desse instrumento com o ambiente. Né? Porque as pessoas que tocam esse instrumento são pessoas que se relacionam diretamente com o meio ambiente que elas vivem. Então, as músicas que o pífano toca, que as bandas de pífano tocam, baseada no contexto em que o agricultor está inserido. Então, ele olha o pássaro, observa o pássaro cantando, dançando, faz uma melodia inspirada naquilo. Então, as danças são pensadas porque eles vivem certas situações imitando animais. Então, eles observam a natureza. Então, a música do pife é uma música que retrata a vida e o dia a dia do homem que toca esse instrumento, né? Vanildo, e a relação do pife com a mata, né? Por isso que é o som das matas, porque ele é feito de taboca, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, porque eu acho super bacana, porque vocês fazem o instrumento sem agredir a natureza, que isso é super importante, e ainda carrega toda essa carga cultural que você falou agora, né? É um instrumento, inicialmente, né, de pessoas ligadas ao campo e à natureza. Sim, e a planta, né, especificamente falando da região de Guaramiranga, é muito difícil encontrar essa mesma planta em outro lugar. Né? Então, assim, ela tem necessidades bem específicas. Ela precisa de uma certa altitude para crescer.
ela precisa de uma certa umidade para se desenvolver, ela precisa da vegetação da Mata Atlântica para crescer, para se desenvolver, para você chegar no ponto de fazer o instrumento. A pessoa que colhe tem que ter um certo conhecimento de tudo isso para não colher de maneira errada e poder matar aquele reinado ali de taquaras, né, vamos dizer assim. Então, se você chega na torceira linda, maravilhosa de taquara, dá vontade de levar todas para casa. Você não pode fazer isso. Né? Você tem que tirar no máximo 5, 6 de cada torceira dessa, para permitir que as mais jovens cresçam, permaneçam, se reproduzam. E a época em que se deve colher também tem uma influência na qualidade do final da matéria-prima. Normalmente a gente diz que os mestres antigos, os mateiros, eles falam que se deve colher nos meses que não tem R e na lua minguante. Aí, depois você pesquisando, você vai entender por quê. Aí, quais são os meses que não tem R? Maio, junho, julho e agosto, né? Sim. Para a gente aqui no Nordeste, coincidentemente, são os 2 últimos meses da quadra chuvosa e os 2 primeiros da quadra de verão. Ou seja, é uma fase em que a planta ela vem de todo um período, desde janeiro até abril, sem esforço nenhum, porque ela está recebendo umidade, ela está recebendo chuva, tem água em abundância, porque é a época das chuvas. Então ela passou todo esse período de maneira relaxada, então não tem movimentação de seiva no caule dela, não tem concentração de seiva. Então, nessa época, é a época ideal de tirar, porque a seiva ela é doce. E se você tira na época errada, tem um bichinho que vai lá, quando você tira, e vai lá, fura toda a matéria-prima atrás da seiva que é doce. Então, é muito interessante, né? Porque, vamos só colher, corta lá um monte, faz uma carrada e tal. Não é assim que funciona. Né? Porque você pode colocar a perder toda uma plantação de taquaras, sem falar que você leva para casa, pode com o tempo estragar, porque o bichinho vem, porque você tirou tudo de maneira errada. Então tem essas questões. Então eu procurei aprender tudo isso com as pessoas que trabalhavam com a matéria-prima, fazendo outras coisas, não fazendo instrumento, mas fazendo artesanato, como o seu Tarcísio. O seu Tarcísio é um mestre que a gente tem em Guaramiranga, um mestre profundo conhecedor das matas, né, da flora, da fauna, do maciço de Baturité, é um mestre mesmo. Então ele me falava muito isso. Então quando você vai numa mata, você não pode chegar do nada e tirar aquela torceira toda. Porque eu quero poupar trabalho, não quero andar muito. Vou tirar essa torceira inteira aqui e vou levar para casa. Você tem que andar mesmo, você tem que entrar em contato, tirar um dia para isso. Vai lá, escolhe, pega, vê a densidade, corta, 1, 2, 3, 4 e parte para outra torceira. É um manejo natural que você vai fazendo e que proporciona que a planta viva por muito mais tempo, né? Aquela torceira, ela vai viver por muito mais tempo, vai se desenvolver e aquilo vai permanecendo, né? Tanto que essa planta existe até hoje. Aqui e é utilizada para fazer artesanato. E está muito ligado, Aline, com a preservação desse lugar, com a preservação do meio ambiente. Ela é muito frágil, ela é muito sensível. Então, se a serra ela esquenta, se ela é desmatada, falta água, ela não vai conseguir se desenvolver. Ela vai morrer, né? Então, tem todas essas questões. Não é só um instrumento. Sim. Né? Tem todo esse contexto Tem uma social, carga cultural, ancestral, né? Do campo. Sim, tá tudo no instrumento. É por isso que eu digo que ele não é só um instrumento. Não adianta ser só bom tocador, tocar músicas rápidas, ser virtuoso. O pífano, ele quer muito mais do que isso. Ele pede muito mais do que isso de quem toca ele. Ele pede envolvimento com o meio ambiente mesmo, com as pessoas. Até para fazer a música do pif, você tem que observar a natureza, observar as pessoas, o movimento natural das coisas, porque aí vai sair a música de pif. Né? Porque para tocar chorinho, você pega uma flauta transversa e sai tocando chorinho. Pega uma partitura e sai tocando. Essa música que tocada aqui é uma coisa que vem de dentro, vem da observação e da interação com o meio ambiente, com as pessoas, com a época,
com o movimento da natureza, né? Vanildo, e aí nessas suas andanças aí pela sua pesquisa, pela cultura popular, quem são as suas influências, assim? Uma pessoa que esteja aqui na live, que queira conhecer um pouco desse instrumento, conhecer músicas, quem lhe inspirou, quem lhe inspira, lhe alimenta de referências? Olha, o primeiro mestre que eu tive nesse instrumento foi o Luciano Bezerra, né? Ele que me apresentou ao instrumento, me ensinou a construir, me ensinou a observar o instrumento pelo lado intuitivo e não pelo lado técnico, né? E isso a coisa, é um tesouro que eu guardo com muito carinho até hoje. Então a música, ela não está no instrumento, ela está na pessoa. O instrumento, o próprio nome já diz, né? O instrumento é um instrumento de transporte do que está em você para as outras pessoas. Ele não toca sozinho, né? Então, assim, ele me ensinou isso que é uma coisa muito valiosa para mim. E depois dele, que eu despertei a vontade de conhecer os mestres, aí eu fui conhecer os irmãos Aniceto, né? Cheguei a conhecer a, a banda quase completa, só com senhores, né? Só com senhores mesmo, Britinho, o mestre Raimundo, que era o mestre antes do, né, mestre João, na verdade, que era o mestre antes do mestre Raimundo, que tocava zabumba. Então eu cheguei o Britinho, que tocava caixa, o mestre Antônio e o mestre Raimundo. Então eu cheguei a conhecer a banda com essa formação. Então tinha uma energia ali diferente, sabe? Porque os irmãos Aniceto, eles são aquele corpo ali. Eles são o que eles são no dia a dia na roça. Então a apresentação Sim, deles, aquele corpo ali foi moldado na roça, os na Aniceto, enxada. a primeira vez que eu os vi, eu fiquei assim. Tive a sorte eu e a Renata, né, de trabalharmos em algumas edições do Festival Mestres do Mundo, e eles iam lá passar muitos dias, então a gente conversava bastante com eles. E o que eu achava mais lindo é porque o espetáculo em si é contando o dia a dia deles. É eles indo, fugindo das abelhas, né? É muito bonitinho Exatamente. aquilo ali. Fora a força e a flexibilidade do corpo, né? Sim, Eu acho que é o mestre Raimundo Aniceto, porque ele já tinha, assim, muitos anos, mais de 80 anos, e ele lá dançando com a força do corpo, e não é esse corpo marombado, né? É um corpo do homem que trabalha, né? Do homem que talhou sua força no trabalho. É uma coisa impressionante. E coisas é, simples e tão lindas, né? Tão profundas, fugindo da abelha, indo na roça, enfim. É realmente. exatamente. É porque é isso que eu estou falando. Eu acho que para a gente chegar naquele corpo, naquela partitura corporal, a gente teria que nascer e ser um deles. E viver onde eles viveram. Sabe? Para chegar naquela excelência, naquela partitura corporal, naquela dramaticidade que eles transmitem com a dança deles, não tem outro jeito, cara. Você tem que viver, né? Então, assim, o primeiro foi o Luciano, que me apresentou o instrumento. E em segundo foram os irmãos Aniceto, que aí você entra no universo, né, de uma banda que está aí há 205 anos, passando de geração em geração, passando os conhecimentos. É uma coisa muito profunda, né, de passar de pai para filho, para sobrinho, e se manter com essa energia forte. Então, eu tenho essas duas referências aí, né? E eu tenho, assim, a linha, da forma que eu recebi esses conhecimentos todos, eu tenho uma maior boa vontade de passar também os conhecimentos, sabe? Eu acho que é uma forma até de eu retribuir tudo que eu recebi. Então tem várias formas de fazer isso. As pessoas às vezes entram em contato comigo direto e perguntam sobre como fazer um instrumento assim, assim, assim. Eu falo de boa. E mantenho um canal no YouTube que tem com várias aulas, com vários tutoriais. Porque é uma forma de você chegar nas pessoas, e de você minimamente levar até as pessoas um pouco dessa energia maravilhosa que tem nesse instrumento, Sim. né? É importante a gente, como brasileiro, conhecer a nossa brasilidade mais profunda. E isso não impede que eu conheça outras coisas, de outros continentes, de outros países, mas eu acho que o ponto de partida é o nosso umbigo, né? É o nosso ser, é de onde eu venho,
quais são as minhas influências, o que é que me atravessa nessa minha caminhada, culturalmente falando, né? E aí, a partir disso, eu tenho consciência de onde eu vim, o que eu sou, né? O que eu tenho de riqueza. Agora, vamos conhecer o que tem além disso. Mas aí, a minha crítica é que muitas vezes a gente inverte esse processo. Muitas vezes a gente busca fora Sim. coisa que muitas pessoas vêm buscar aqui, né? E é muito louco isso, porque é a analogia do arco e flecha, né? Se eu quero que uma flecha vá o mais longe possível, eu vou puxar essa corda o máximo que eu puder para trás, né? Então, Perfeito. quanto mais para trás eu vou fincando as minhas raízes, fortalecendo as minhas raízes, mais longe eu consigo ir. E mais longe eu consigo ser reconhecido, né? Porque é a minha autenticidade, é o que eu sou realmente, que vai estar chegando nas pessoas. Sim, uma das frases que nos guiam é: lembre das suas raízes. É muito importante a gente olhar para esse lugar de onde a gente veio, não porque isso vai nos limitar. Ah, eu tô aqui, eu vou ficar aqui. Mas para te dar referência de como você pode ter segurança em caminhar. É isso que eu penso. Quando você vê ali, você relata a vivência dos irmãos Aniceto, que para mim, assim, é uma coisa emocionante ver ali todas as faixas etárias de uma mesma família. E quando você vê os pequenos, você diz assim: ai, vai continuar, tá garantido, porque é muito lindo, né? Uhum. Quando eu vejo ali os irmãos Aniceto, é isso que me, que me alimenta, que me deixa feliz, que me diz assim: olha, realmente é muito importante você olhar para esse lugar de onde você vem, quer seja qualquer lugar, né? De onde você vem, para você lembrar que você tem uma casa, um lar, que não necessariamente é uma casa de paredes, mas um canto de onde você se origina. E é como a bomba que o Mia Couto gostaria que tivesse. Que quando você explode essa pólvora, ela gera mais vida. Então, a cultura popular, todas essas informações ricas que você trouxe hoje aqui para a gente, é uma bomba, que é uma pólvora que quando explode gera mais vida. E aí, Vanildo, É, tá já caminhando assim para o final, eu gostaria que você também falasse da atos percussivos, porque eu sei que a atos percussivos é meio como a Grão de Guará, é a nossa vida, né? É o que a gente já faz no mundo mesmo. Então, quero que você fale sobre a atos, sobre a ideia, sobre o que você vende, sobre o que você dá de si, como você falou, né? É uma pessoa acessível para compartilhar os saberes, essas coisas, mano. uhum. Compartilha aí com a gente, Atos. Então, a Atos, esse nome ele é bem antigo, assim, sabe? Porque esse nome ele veio para mim num espetáculo. Aí eu construí um espetáculo com o grupo Tambores de Guaramiranga, que o nome era Atos Percussivos, né? Que era um show puramente percussivo, não tinha voz, não tinha pouca coisa, alguma coisa de voz assim, mas era muito percussão, né? Era uma ênfase. Então era a coisa do ato de percutir, do ato de tirar som de algo, né? E aí essa coisa do ato, né? Agir, né? Ter uma ação, é muito nesse sentido. Foi um espaço que eu encontrei dentro dessa nossa realocação no universo digital de colocar os meus conhecimentos que eu tinha vontade de apresentar para as pessoas no mundo, né? Então ali eu coloco as coisas que eu gosto, as coisas que eu sei, as coisas que eu posso ensinar para as pessoas, que as pessoas me pedem. Então, o conhecimento que eu adquiri, de certa forma, muito generosamente pelos mestres que eu tive, então eu coloco ali da mesma forma que eu recebi, gratuitamente. Então, essa é um desejo que eu já tinha há um tempo. E aí, dentro disso também, a arte percussiva ela é a extensão da minha sobrevivência como artista, né? Porque
eu faço os instrumentos, eu vendo os instrumentos, eu transmito conhecimento. Então, o que eu sou está lá, de certa forma, né? Tá muito resumido naquele espaço ali no Instagram, que também tem um canal no YouTube onde lá tem um conteúdo mais amplo, mais longo, com mini cursos, com palestras, com tira dúvidas, com videoaulas, tudo relacionado ao universo do pífano e da cultura popular, mas muito fortemente, Aline, ligado ao pífano, porque o pífano foi quem arrastou tudo isso que eu sou até hoje. Então foi esse instrumento. Então o Lula até ele tem uma frase que ele sempre repete quando a gente conversa, né? Que eu não fiz nada, ele diz, né? Abre aspas, eu não fiz nada. Eu coloquei um pífano na mão do Vanildo e ele foi atrás das coisas. Então eu diria que se não tivesse alguém colocado esse instrumento na minha mão, talvez eu não tivesse desenvolvido essas coisas todas que eu sou hoje. Então, assim, eu tenho esses canais de comunicação que é uma extensão do que eu sou como artista e como pessoa, né? E aí é para manter essa relação com pessoas que eu não consigo encontrar ali, né, diariamente. Então eu mantenho a distância e a gente faz as trocas dessa forma, né? Então é um espaço que as pessoas podem sentir à vontade para interagir, para perguntar, para solicitar, que a gente vai estar atendendo, né? Eu sou bem ativo, eu sou rato de internet. Vanildo, aí como é o canal da Atos no YouTube? Atos percussivos. Atos Percussivos. Então, gente, ó, fica a dica aí. Vão lá no YouTube conferir o trabalho da Atos. Uma coisa maravilhosa. E aí, Vanildo, sai uma musiquinha aí pra gente? Eu vou tocar uma música que não é minha, mas eu acho que tem a ver com o momento em que eu estou. É um sentimento, né? Ela transmite um sentimento. Então, acho que também é para muitas pessoas pode remeter esse sentimento de estar de volta para o seu aconchego, de estar de volta para o seu ninho, para o seu lugar, de redimensionar o olhar para esse lugar de onde nós saímos, de onde nós estamos, né? Maravilha. Só um trechinho, só para deixar o. Maravilha, Vanildo. Você quer falar mais alguma coisa? Alguma coisa que você queira falar e ainda não tenha falado? Eu acho assim que é importante, Aline, a gente deixar registrado essa coisa da gente poder se reinventar como pessoa e de olhar para si sempre. Sempre uma oportunidade. Eu acho que essa situação mundial está fazendo a gente, de certa forma, olhar para si de uma maneira mais profunda, mas eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Olhar para si, olhar para quem nós somos, olhar para as pessoas que estão ao nosso entorno, valorizar o que nós temos, o que nós somos. É muito importante a gente pensar nisso e ser uma prática, né? Olhar para dentro, para se E a pifarada fortalecer. urbana? Fala sobre a pifarada urbana, que eu esqueci de perguntar. A Pifarada Urbana é o seguinte, é um projeto que surgiu em 2018, é um projeto, um grupo de estudo que trabalha o pífano como carro-chefe e leva conhecimento de construção de pífano e toque de pífano para as pessoas. Então, todo mundo que quer, não tem limite de idade, a partir de 10 anos de idade até 90 anos, 100 anos, a gente vai se encontrando. Com esse movimento da pandemia, então a gente está se encontrando sempre aos domingos de forma virtual. Mas quando passar tudo isso, a gente vai voltar aos encontros presenciais que acontecem no Parque Rio Branco, sempre aos domingos, 9 horas da manhã. Totalmente gratuito, a gente faz piquenique, canta, dança e toca pife. É uma forma da gente se encontrar e se abraçar. Maravilha. E ainda levar essa mensagem desse instrumento tão profundo para mais pessoas, né? Exatamente, a ideia é essa. A ideia é essa. Esses canais que eu tenho de comunicação é justamente para levar essa mensagem, esse simbolismo que o instrumento tem. Maravilhoso. Vanildo, então, quero te agradecer muitíssimo essa riqueza de conversa. Eu acho que você é uma pessoa que tem muito a
dá para as pessoas de conhecimento, de sensibilidade, de produção artística. Enfim, querido, sinta-se abraçado por mim e pela Renata. Muito obrigada pela tua participação. Adoramos a conversa. E é isso. Gratidão pelo convite, né? Um abraço virtual para você e para Renata. Um beijo. Maravilha, um beijo. Então, gente, muito obrigada. Esse foi o Papo de Passarinho número 2, com o Vanildo Franco, trazendo para nós toda essa riqueza do universo do pife, que é o som das matas, o som do homem do campo, da mulher do campo, o som das raízes mais profundas. Muito obrigada pela participação de todos, a presença. É sempre uma honra para nós que vocês parem o que vocês estão fazendo na vida de vocês para nos ouvir. Terça-feira que vem, nós vamos receber Tereza Kátia, que é a empreendedora do Guia Guaramiranga, esse portal gigante que tem na cidade, eu acho que o maior, que leva a cidade para muitas pessoas pela rede social. Então, terça-feira, às 17 horas, a gente vai falar com a Tereza Kátia sobre o que ela viu de Guaramiranga e quais cidades de Guaramiranga ela gosta de identificar, colocar lá no guia para tantas pessoas que chegam na nossa cidade. Até terça, bom restinho de semana para vocês. Lembrem das suas raízes.